E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Meu nome é Larissa Miranda e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência no processo de tirar o visto americano, sabe? Como que foi a entrevista, como que foi no consulado, quais foram as perguntas que eles fizeram. Eu queria compartilhar isso com vocês porque eu sei que essa é a dúvida de muita gente e o fato de vocês às vezes não terem essa informação faz com que vocês não corram atrás dos sonhos de vocês. Lá no meu Instagram, eu vou até deixar aqui, @1LarissaMiranda. Lá no meu Instagram eu tava fazendo uma enquete, sabe, gente? Eu faço muito vídeo de viagem aqui no canal, falo sobre viagem lá no meu Instagram também. E eu fiz uma enquete lá nos meus stories. E a maioria das pessoas que me seguem gostam de acompanhar as viagens também. E nessa enquete, gente, perguntando quem já tinha o visto e quem não tinha, a maioria dos meus seguidores que amam uma viagem não tiraram o visto americano ainda. Vocês acreditam nisso? Gente, quando eu vi essa estatística, eu não acreditei. Como assim? A maioria das pessoas que gostam de viagem não tiraram visto ainda. Eu sei que muita gente gosta de viajar para dentro do Brasil, gente. Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente com você que tem o sonho de viajar para os Estados Unidos. Se você sabe que os Estados Unidos é para você, corre atrás disso. Então, nesse vídeo eu quero te incentivar. Então, sem mais delongas, vamos lá que eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Só para esclarecer, eu já fiz o meu visto, tá? E já até renovei o meu visto. Ontem foi o dia de visitar o consulado novamente para fazer o processo de renovação do visto. Então o que eu quero compartilhar com vocês é a experiência de como foi quando eu tirei o meu visto. Se vocês quiserem saber como que foi ontem, como que foi a entrevista da renovação, eu também fiz vídeo aqui pro canal explicando especificamente como que foi o processo de renovação. Mas eu quero falar para quem nunca tirou visto, ok? Então vamos lá. O processo tanto para quem vai renovar, tanto para quem vai tirar o visto pela primeira vez, é o mesmo no sistema. Você vai se cadastrar, vai preencher todo o formulário, todas as informações certinhas, que eu posso até deixar aqui na descrição, o site para você preencher, o site para você solicitar, só para facilitar a sua vida, porque eu quero que você realize seus sonhos, tá? Então eu vou deixar aqui. Gente, lembrando que eu não vou te explicar tecnicamente, eu vou explicar a minha experiência, ok? Então até se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que pode ser que eu possa te ajudar. Então quando eu fui tirar o meu visto, eu ainda não era casada, tá? Lá atrás, eu era solteira. Então foi eu, a minha irmã e os meus pais. Então eu já vou te dar uma dica. Se você quer tirar o visto e tem mais alguém dentro da sua casa que queira tirar o visto também, é importante que vocês marquem essa entrevista juntos. Então se você é casado, marca para ir junto com sua esposa. Se você tem filhos, marquem para ir juntos, sabe? Dê preferência para ir junto com alguém. Eu acho que isso facilita até o processo, sabe? De você explicar a sua viagem. Mas não se importe também se você estiver sozinho, porque isso não significa que você vai ser reprovado. Pelo contrário. Por exemplo, o meu marido, quando ele foi tirar o visto, eu já tinha o meu visto. Então ele foi sozinho, sabe? Até para que a gente pudesse passar lua de mel nos Estados Unidos. Então, inclusive, essa foi uma pergunta que fizeram para ele. Sua esposa já tem o visto? E aí ele informou que eu já tinha. Por isso que ele estava indo sozinho. Sabe? Porque senão na cabeça deles eles entendem, se você tá indo passar lua de mel e ela não... Cadê ela, né? Então ele explicou que eu já tinha visto. Nesse caso eu fui com os meus pais. Eu tava cursando faculdade e eu já tava trabalhando, tá? Eu me lembro, gente, que a gente entrou assim e era bem rígido, sabe? Deu um pouquinho de medo quando a gente foi. Eu cheguei lá no consulado, gente, era... Sim, a moça que ficava na porta, o cara que ficava na porta já era bem rígido, sabe? Não pode entrar com o celular, tem que estar com o celular no saquinho, deixa o celular no carro, se vira, mas você não pode entrar com o celular, ou então tinha que entrar com um saquinho lacrado. Era tudo muito rígido, eles eram muito sérios. Mas enfim, entramos, ficamos numa fila e era meio penumbra, assim, sabe? Mas era assim, tudo muito bonito, era como se fosse um cinema, um teatro, sei lá, sabe? Essa era a lembrança que eu tenho, tá, gente? E aí tinha uma fila, sabe? Cada família, assim, ficava juntinha num grupinho. E diferente do que todo mundo pensa, do que muita gente pensa, você não vai entrar numa sala com a sua família e vai ser só vocês. Não. Como que funciona? São guichês, tipo caixa eletrônico, só que mais espaçoso. Sabe, só para você entender, do lado você consegue ver a família que está do seu lado sendo atendida, você consegue ver se eles foram reprovados, se eles não foram reprovados, às vezes você consegue ouvir, mas é claro que você vai estar tão concentrado ali na sua entrevista que você não vai prestar atenção nisso, mas é só para vocês entenderem, é como se fossem caixas eletrônicos e aí tem uma tela transparente e eles ficam do outro lado, sabe? E aí fica uma pessoa olhando para sua família, te atendendo, fazendo as perguntas. É lógico, gente, que quando você chega lá, como você já preencheu um formulário imenso no site para solicitar o visto, você já respondeu muitas perguntas. Então, é nesse processo de responder as perguntas para solicitação de visto que eu acho que você aceita ou não, sabe? Lá, pessoalmente, eles fazem as perguntas mais para complementar. Então, a gente estava na fila e tinham vários desses guichês, mas estava andando bem devagarzinho, sabe? A entrevista era mais ou menos, levava de 5 a 10 minutos cada família.
Só que você vai junto com a sua família, sabe? Por isso que eu falei que é importante você tirar o visto junto com quem você puder. Porque vocês entram junto no guichê, vocês respondem as perguntas juntos, sabe? Lógico que se ele direcionar a pergunta pra alguém, esse alguém vai responder a pergunta. Mas aí eu lembro, gente, que eu tava na fila e eu tava assim, Deus, coloca um anjo lá pra se... Não que a gente estivesse devendo, a gente não tava... Só que, sabe aquele medo de você, meu Deus, será que eu vou ser aceito? Será que não vou? A gente tava com tudo certinho, a gente só pretendia viajar, ir pra parque, voltar todo ano, sabe? Essas coisas, assim, normais que todo mundo quer. Era o que a gente queria, mas a gente ficava orando o tempo todo. Ai, Deus, coloca um anjo lá, coloca um anjo lá, coloca um anjo lá. Aí, a gente já era o próximo, assim, sabe? E aí tinha uma mulher no final da fila, direcionando cada família pra cada guichê. E aí tinham várias mulheres atendendo, e aí quando foi na nossa vez, a gente achou que a gente já ia pra um guichê específico de uma mulher, e a mulher que tava direcionando, ela falou assim, não, vocês vão lá pro cantinho, lá naquele último guichê. Aí a gente foi lá pro último guichê, tanto que do lado de cá não tinha família, era só do lado de cá, essa é a lembrança que eu tenho. Gente, quando eu cheguei lá, vocês não vão acreditar. Gente, quando a gente chegou no guichê, a maioria dos que estavam atendendo tinha homem, tinha mulher, mas a maioria era mulher. O nosso era um homem, ele era branco, ele tinha o cabelo todo encaracoladinho, louro, cabelo muito lourinho, mas sabe, igual um anjinho, e os olhos azuis. Gente, mas eu achei aquilo muito engraçado. A característica do anjinho, sabe? Sabe esses anjinhos que a gente vê que tem o cabelo todo enroladinho? Gente, o cara com o cabelo todo enroladinho, loiro. Eu bati a cara e falei, meu Deus, é o anjo que eu falei pra botar aí. Era um anjo de Deus, Deus já mandou o anjo já. A gente aqui orando pra Deus botar o anjo já tava aqui. Gente, eu não tô de brincadeira. Até hoje, quando a gente vai contar a história de como que foi pra gente tirar o visto, eu lembro dessa história desse cara, que a gente orou pra Deus colocar um anjo e o cara parecia um anjo. Mas enfim, gente, aí vocês podem estar pensando, ah, Larissa, então eu não vou conseguir, porque aí Deus vai ter que mandar um anjo pra mim também. Não, gente, isso não significa que é difícil. É só porque eu tava tão nervosa, sabe, que essa foi uma oração que eu fiz, mas você se vira aí na tua oração. Mas aí eu cheguei lá, não significa que foi super tranquilo não, tá, gente? Eu cheguei lá, a gente chegou lá no guichê, ele fez perguntas pra nossa família, ele perguntou se eu fazia faculdade. Basicamente, o que eu percebi de acordo com as perguntas é que eles sondam pra ver se você tem coisas que te prendam aqui no Brasil, sabe? Ah, se você trabalha, se você tem um emprego de carteira assinada, se você tá fazendo uma faculdade, se você tá fazendo algum curso, qualquer coisa assim eu acho que já serve como um base, sabe? E aí eles me perguntaram da minha faculdade, perguntaram do período que eu tava, perguntaram se eu trabalhava, eu não era casada ainda, eles não me fizeram muitas perguntas, mas eles perguntaram pra minha mãe onde que ela trabalhava, se ela trabalhava, perguntaram pro meu pai, eles perguntaram até faixa salarial, perguntaram se a gente tinha condições de nos sustentar na viagem, entendeu? Fizeram perguntas assim. E essa pode ser a preocupação de algumas pessoas. Ai, mas eu ganho pouco. Gente, independente do valor, eu acho que se você mostra que você está com uma viagem planejada, se você, por exemplo, naquele caso lá, a gente já tinha uma viagem planejada para ir, para ficar tantos dias, uma semaninha. Para ficar uma semaninha, você não precisa ter um orçamento super incrível, sabe? E eles entendem isso. Várias famílias humildes conseguem viajar com planejamento. Então não significa que eles exijam que você tem que ter um orçamento, que você tem que ter uma vida financeira familiar incrível, com uma renda acima de tanto, não é isso, sabe? Mas eles precisam ver que houve um planejamento, que você não está indo, digamos que para morar nos Estados Unidos para fazer dinheiro lá, sabe? Basicamente a entrevista serve para fazer esse filtro e essa sondagem, eu percebo isso. Então, eles fizeram essas perguntas, eu fazia faculdade, mas o que eu quero dizer pra você? Ah, Larissa, você fazia faculdade, você trabalhava, isso tudo pode facilitar na sua entrevista. Mas assim, gente, são casos e casos, sabe? Tem gente que não vai fazer faculdade, tem gente que não vai estar trabalhando no momento da entrevista e mesmo assim consegue passar tranquilamente, sabe? Então, hoje, atualmente, principalmente com essa demanda reprimida da pandemia, eu acredito que você vai tirar o seu visto com muito mais facilidade. Então, se eu fosse você, eu ia correndo, se esse é um sonho seu, marcar o seu visto já para fazer, faz o agendamento, faz o pagamento primeiro, depois agenda a sua data o quanto antes, para que você possa não só viajar logo, mas fazer essa entrevista e passar por essa fase logo. Em relação à roupa, gente, que eu queria falar com vocês, só mais essa dica para finalizar, tá? Muita gente pergunta, ah, Larissa, com que roupa que eu vou? Gente, como vocês sabem, o nome já diz, é uma entrevista, e é uma entrevista com o consulado americano. Então, o que eu posso te dizer é, vai como quem vai para uma entrevista, sabe? Você não vai todo largado, você não vai, também não precisa ir completamente social, sabe? Mas vai com uma roupa legal, vai bonito, vai para uma entrevista. Quando você vai para uma entrevista de emprego, como que você vai? Então, eu considero da mesma forma, e essa é a dica que eu quero deixar para vocês.
vai bem arrumado, vai com confiança, sabe? E pede pra Deus colocar um anjo lá. Tô brincando. Mas enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, Larissa, tô com uma dúvida tal, uma coisa que você nem comentou aí nesse vídeo, coloca aqui nos comentários, tá? Se eu ajudei vocês com esse vídeo, se você assistiu o vídeo até aqui, se você quer tirar o seu visto, se você quer viajar para os Estados Unidos, então só tá faltando você se inscrever no meu canal para assistir mais vídeos, para receber mais conteúdo que eu vou postar daqui pra frente. Deixe seu like e até o próximo vídeo.